Olá, eu sou o professor Almir Turazi. Vou apresentar um projeto de pesquisa desenvolvido no campus de Araguá do Sul, Hall do IFSC, com a participação dos alunos Tiago Lino Borges, César Stenger e Rafael da Silva Bastos. Esse projeto tratou do estudo do uso de gás de purga durante soldagem de tubulações para a indústria alimentícia. Em primeiro lugar, no transporte de alimentos fluidos, líquidos ou pastosos, utiliza-se com frequência tubulações em aços inox. Essas ligas são as mais utilizadas por apresentarem excelente resistência à corrosão e excelente resistência mecânica. O processo de fabricação desses equipamentos envolve procedimentos de soldagem devido às necessidades de adaptações para cada projeto personalizado, dependendo da empresa, e também devido à necessidade de estanqueidade do equipamento para evitar vazamentos. O principal processo utilizado é o processo de soldagem TIG. Um problema recorrente nessas empresas é o acúmulo de resíduos no interior dessas tubulações, gerando contaminação de alimentos com passagem subsequente. E verificou-se que o único ponto para possível acúmulo seria a raiz das soldas realizadas. O que acontece na soldagem é que, devido às altas temperaturas, tanto o topo quanto a raiz das soldas, elas estão expostas à oxidação, têm uma grande tendência a oxidarem. O que acontece no interior dos tubos é que não há acesso à raiz após o procedimento de soldagem. A solução para realizar a limpeza da superfície é a utilização durante o processo de uma atmosfera controlada, ou seja, um gás de purga, para evitar que o oxigênio atinja a raiz das soldas. A utilização deste procedimento é alvo de poucos estudos e o efeito da vazão do gás nas propriedades mecânicas da tubulação não é bem conhecido. Por esse motivo, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência da utilização do gás de purga em juntas de tubos de aço inoxidável AISI 304L unidos através do processo de soldagem TIG. Para isso, foram realizadas 6 condições de soldagem, com e sem metal de adição, e avaliando-se diferentes condições na aplicação do gás de purga. As análises das condições de soldagem envolveram análise visual, análise do perfil dos cordões e análise das propriedades mecânicas via microdureza Vickers e limite de resistência à tração. Como resultados, observou-se na análise visual que a não utilização de gás de purga gerou uma superfície da raiz extremamente oxidada e bastante rugosa, gerando potenciais locais para acúmulo de resíduos. Isso foi comprovado analisando-se os perfis, onde observa-se área superficial maior, comparando-se com as outras condições, e mais rugosa. O uso do gás de purga, tanto para vazão de 5 litros por minuto como vazão de 10 litros por minuto, eliminou a ocorrência de oxidação. Comparando-se o aumento da vazão, condições 5 e 6, vazão 10 litros por minuto, observou-se variação da superfície. Maiores pressões geram uma força maior da raiz enquanto líquida contra a parede da tubulação, podendo ocorrer inclusive raiz convexa, e esse seria o problema principal. No entanto, analisando-se os perfis, esse limite não foi alcançado, a vazão de 10 litros não chegou a diminuir a espessura da tubulação, o que geraria consequentemente perda de propriedades mecânicas. Isso foi comprovado com os ensaios mecânicos realizados, tanto no ensaio de microdureza Vickers quanto no ensaio de tração, os valores obtidos foram superiores aos especificados para a liga. Nos ensaios de dureza, todos os perfis se mantiveram constantes ao longo de toda a junta, para todas as condições. E no ensaio de resistência à tração, não houve variação significativa entre cada condição, indicando que não houve perda de propriedades mecânicas devido à geração de um elo fraco, que seria a redução da espessura da tubulação. Como conclusão, o uso do gás argônio mostrou-se eficiente e consegue eliminar a oxidação da raiz das soldas. A soldagem sem uso de gás de purga e com adição de metal configura as piores condições para a indústria de alimentos, pois possibilita a geração de uma superfície maior oxidada. As duas vazões estudadas apresentaram resultados satisfatórios, boa qualidade superficial das raízes, justifica-se economicamente então a utilização da menor vazão, e por fim, o uso do metal de adição, que seria utilizado para suprir uma perda de resistência mecânica devido à redução da espessura por causa da geração de uma raiz convexa, não gerou alterações nessas propriedades, ou seja, não houve um elo fraco, sendo assim, a soldagem autógena é indicada para essas condições de soldagem. Muito obrigado pela atenção.